Seja bem-vindo ao Complexidades, o podcast do ITCO. Sempre comprometido com vocês em trazer grandes entrevistas. Hoje aqui, estamos com o Renato Rocha, arquiteto urbanista, o João Otávio Danone, também arquiteto urbanista, para a gente falar um pouquinho sobre loteamento urbano. Vai ser bem legal a entrevista, espero que você goste. Se já estiver gostando, clique aí no sininho para alertar você, se inscreva, dê o seu like, que é muito importante. E compartilhe também com os amigos, isso vai ser muito bom, a gente vai poder trazer mais entrevistas para vocês. Olá, João, tudo bom? Renato, seja bem-vindo. Renato, segunda vez aqui já no nosso podcast. Segunda vez, obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui e a gente poder contribuir com informações a respeito hoje de parcelamento urbano. Muito legal. Muito obrigado, Silomar. Obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser muito produtivo aí essa nossa conversa. Legal. Gente, Renato Rocha e arquiteto urbanista, o João Otávio, são sócios na Urbo, arquitetura e urbanismo. Vão estar falando um pouquinho aqui de como fazer o parcelamento, o que é um loteamento, os tipos de loteamento que existem. Vai ser um papo bem legal, tá? Espero que você goste. A gente sempre comprometido, tá? Trazer essas informações para vocês, para a gente poder ter novas reflexões, novas visões sobre o urbanismo, A gente também tentar desconstruir alguns mitos que são criados de formas equivocadas, Então esse é o intuito do podcast aqui, o Complexidades. Renato, fala um pouquinho para nós aí, Um pouquinho, porque a gente sabe que o seu currículo é extenso, Os cabelos brancos não mentem, né? Não, você que está dizendo. E eu não posso nem brincar que eu tô careca de saber, Renato, fala um pouquinho aí, da sua trajetória e agora, junto com o João na Urbo. Como é que foi? Fala um pouquinho para nós. Bom, sintetizando, Bom, a minha trajetória, inclusive no urbanismo, ela até foi maior do que a própria arquitetura, Durante a própria faculdade, meu trabalho final, o meu orientador, um urbanista famoso, o Solimar Neiva, já falecido, mas foi, para que vocês conheçam, o urbanista, o arquiteto do Aldeia do Vale, do condomínio. E com o Solimar aprendi bastante a trabalhar pensando o parcelamento enquanto parte da cidade, Então, o arquiteto e urbanista que trabalha com a cidade, ele acaba estabelecendo um grande fator de responsabilidade do crescimento da cidade, e cada parcelamento, cada condomínio, ele vai acabando construindo o tecido da cidade. Então, é uma responsabilidade muito grande, E eu comecei os meus trabalhos no governo do Estado. Eu era, inclusive, estagiário no governo do Estado, trabalhando com regularização fundiária e loteamentos para assentamentos humanos de baixa renda. Então, grande parte da região noroeste a gente produziu ali, Jardim Curitiba, Fim Social, Solarville, parte da região leste também, Aroeiras, Dom Fernando. E eu tomei gosto, por trabalhar com loteamentos populares, também conjuntos habitacionais, no estado todo, mais de 20 mil casas nós construímos, E depois teve a parte de regulação fundiária. A Goiânia tinha muitas invasões, a gente chamava, inclusive, não de invasões, mas de assentamentos humanos, e regularizamos grande parte dessas áreas de posse, e que também é um tipo de urbanismo. Você chegar numa área que está toda com problemas em relação à questão ambiental, em relação ao sistema viário, e estabelecer uma ordem no sentido físico, e as pessoas continuaram no mesmo local, de outra forma, mais equilibrada, e não precisar sair do seu local de origem. Então, isso aí me trouxe mais, vamos dizer, mais ainda gosto pelo urbanismo, E depois dessa época eu saí do governo do Estado e o nosso escritório, naquele tempo era Terra Arquitetura, tivemos também o REARC Arquitetura, hoje é o Urbo Arquitetura e Urbanismo, juntamente com o João Otávio e o Alisson, é um escritório em Goiânia e Blumenau. E a partir que conheci o João, nós começamos a fazer vários condomínios, loteamentos juntos, E o foco nosso hoje, sem alongar muito, é muito a questão do condomínio e loteamentos sustentáveis. Nós temos boas práticas no sentido de tanto de drenagem como saneamento, e também trabalhar com topografia local, buscando um melhor urbanismo. Vou passar para o João para ele ter a vez de falar também aqui. João, tudo bom, João? Tudo certo. Bom, a minha história não é tão grande assim como a do Renato, mas
Eu sou de Santa Catarina, Blumenau, vim para Goiás já fazem 9 anos que eu comecei a vir para cá. Comecei a vir quando a Hering foi para São Luís de Montes Belos. Então foi uma região que eu vejo que assim cresce muito, Goiás. Inclusive me espantei quando vim para cá, porque a gente está em outro estado, não sabe como é que é o dia a dia aqui, né? Isso. Então quando eu vim para cá inicialmente na Hering, 9 anos atrás, vimos esse boom, como a cidade crescia, abrimos um escritório aqui. Aí depois conheci o Renato, a gente tinha muita sinergia no trabalho. Eu trabalhava muito mais na área de arquitetura junto com o Alisson e o Renato muito mais nessa parte de urbanismo, né? Então, unimos aí o útil ao agradável. Então, hoje a gente juntou forças para fazer hoje o pacote completo. Então, a gente está muito bem assessorado tanto na parte de arquitetura como na parte de urbanismo, né? Então, tem sido uma experiência muito boa aqui em Goiás para mim. Hoje já é minha casa, né? Eu moro aqui há mais tempo, mas eu continuo indo para Santa Catarina, que a gente tem escritório lá também, né? Pô, legal. João, eu já entrando no nosso assunto de hoje, Renato, Uhum. né, que é loteamento, a gente imagina, né, que o loteamento nasce no sonho, né, do empreendedor, né, ou do dono da terra que tem um determinado sonho, né, de construir algo ali. Mas nem Correto. sempre esse sonho ele pode ser viável, né, porque às vezes o dono da terra não é uma pessoa que conhece da arquitetura e urbanismo, das questões ambientais, e nem se efetivamente aquele sonho vai ser vendável depois, né? E queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Como é que inicia esse projeto, né? Às vezes o cliente chega lá, tem uma ideia e essa ideia não é viável economicamente, né? Vocês poderiam começar a falar como é que inicia um projeto realmente de um loteamento, né? Deixar o João iniciar, depois Tá eu bom. continuo. Agora é a vez dele. O que a primeira coisa assim que a gente olha mesmo seria mais aspectos comerciais, aspectos do mercado onde está inserido o terreno, né? Então, às vezes o cliente vem com a intenção de desenvolver a área dele, mas quando a gente vai ali já olha por cima a cidade, a gente já vê, cara, tem muitos empreendimentos sendo lançados ou não tem muitos lotes que não estão ocupados, então a gente já começa a ver que não seria um bom negócio visto que está com muita oferta e pouca demanda, né? Então esse eu vejo que seria o primeiro aspecto a gente avaliar, é esse ponto. A gente não precisa nem entrar no mérito de ir especificamente olhar a área dele, a não ser que seja um projeto muito específico, né? Então o primeiro ponto que a gente sempre olha é essa questão de mercado, ver como é que está o mercado ali na região e ver se tem apetite aí para um novo empreendimento que vai ser lançado, né? Bom, Renato, então sempre aí uma novidade aqui, né? Então, se eu tenho um sonho lá, quero fazer um determinado loteamento lá de uma certa forma e tal, pode ser que lá no final, já de cara, vocês fazem um estudo e já dizer, ó, Solamar, não é viável isso. Justamente. Esse estudo, né, ele tem uma base socioeconômica, né, como o João comentou aqui, está ligado à questão do mercado. E o arquiteto hoje, o papel nosso não é somente fazer o projeto urbanístico. Então, essa análise a gente faz parte junto com um grupo, né, não é somente nós, temos economistas, pessoas na área de sociais, né? E você acaba sabendo qual que é o contexto daquela região, como o João falou aqui, e se realmente vai atender a população ou, inclusive, se vai ter uma continuidade daquele tipo de produto ou se iremos criar algo novo, né? Então, vou dar um exemplo. Se você tem um local com muitos condomínios fechados, muito loteamento residencial, você vai observar que aquela área que você tem talvez seja melhor para a gente utilizar para fazer, por exemplo, um mall comercial de serviços para atender a população, do que fazer mais lote residencial. Então, seria isso que o João falou, quer dizer, esse estudo que a gente faz de toda a região, inclusive calculando até por distâncias, né? Então, se a pessoa vai morar em tal lugar, se as escolas estão longe, ele vai ter dificuldade, talvez, de comprar aquele lote, vai comprar em outro local. Mas também temos alguns pontos importantes de colocar, porque isso é muito amplo, né? Então, é um local que pode ter muito lotes, está com dificuldade de vender, mas talvez fizer ali um condomínio fechado de casas construídas, pode ter um apelo maior de vendas. Uhum. Por quê? Quando a pessoa vai comprar um lote, ele já está pagando um aluguel, ele vai comprar um lote, pagar por mês, vai ter um dia que ele vai começar a construir. Então, é muito recurso para ele conseguir, né? Pagar o aluguel, comprar o lote, começar a construir a casa. Então, hoje, geralmente, se você comprar já a casa construída, facilita bastante. Ele vai entrar mais rápido na casa, vai pagar menos aluguel. Então, aquele produto de lote naquela região
não vingaria, mas talvez uma casa construída sim. Então, isso é importante analisar tudo. Não tem como a gente entrar no achismo. Porque se eu vou trabalhar com uma área do cliente, né, é dinheiro. Tem responsabilidade. Né? Claro, né? A gente sempre fala o seguinte, se você tem uma terra, né, seja ela para um edifício, seja para um loteamento, né, é bom você saber que, vamos dizer, o pior negócio que você faz é vender essa área. É vender a área. O bom negócio é você realmente fazer um loteamento, um condomínio, logicamente com pessoas idôneas, empresas idôneas, né? E também sabem o que deve ser feito ali. Mas o importante é você nunca errar no produto. A gente vê muito, não só em Goiânia, como no Brasil todo, né? Empreendimentos que começaram, você chega lá até hoje, não ocupou direito, né? Então, quem fez o empreendimento teve que fazer toda a infraestrutura, talvez pegou financiamento ou pegou de recurso em algum fundo, né? E quebrou devido a um mau negócio, mal planejado. Então, esse planejamento inicial que o João falou é fundamental. Realmente tem condições de você fazer um planejamento com estudo, um grande negócio e você ganhar muito dinheiro. Mas tem que ser planejado. Não é um projeto e vão no achismo e começar. É bom vocês falarem isso, né? Porque daqui a pouquinho o cara pensa assim, eu quero fazer um loteamento lá de lotes pequenos de 240 ou 200 metros quadrados, isso vai vender. Pode acontecer de mesmo o lote sendo pequeno, de repente o mercado está querendo outro tipo de produto, é isso, João? Sim. Então, tu tem que avaliar bem justamente para não acontecer isso, né? Então, a gente trabalha sempre com dados, que nem o Renato tinha colocado. Nós trabalhamos, não é só a nossa empresa, né? São parceiros, por exemplo, a Opus Data, que ajuda muito a gente aí na parte de viabilidade econômica. Então, a gente avalia qual que é a oferta e a demanda da região, o que é o produto que vai se vender mais fácil ali. Um ponto importante, às vezes a gente olha um lançamento e, vendeu tudo no primeiro dia. Aí todo mundo acha, não, vou abrir outro que vai vender tudo no primeiro dia também. Só que daí tu vai ver quem que comprou. É o cara que vai morar? Não, metade do empreendimento foi investidores que compraram o empreendimento. Então, quer dizer, esses caras eles vão revender o lote, eles não vão construir ali. Então, tudo isso são pontos que a gente tem que avaliar para não acontecer do que? De eu lançar o empreendimento e daí eu ter que fazer o retrabalho de novo, né? Então, nesses anos que a gente vem trabalhando junto, uma das coisas que a gente fez, que eu vejo que deu muito certo, é dividir o trabalho em etapas e trabalhar sempre com várias disciplinas junto. Então, a gente tem aí vários aspectos que a gente avalia do empreendimento para trabalhar com dados e minimizar os riscos. E daí a gente cria produtos para que tu não evolua tanto por exemplo, eu aprovo um projeto na prefeitura, para daí depois, quando eu for lá fazer a viabilidade econômica, eu vejo que eu tenho que diminuir o meu sistema viário, ou eu tenho que aumentar um pouco o tamanho do lote, eu tenho que diminuir o tamanho do lote. Então, isso a gente criou de uma metodologia junto com os nossos parceiros, justamente para minimizar o risco e otimizar o tempo de todos os envolvidos. Né? Então, tem que estudar, Renato, caso a caso. Né? Uma receita que deu certo pode no próximo não dar certo no mesmo local. Com certeza. Inclusive... Setor 1 e depois lança o setor 2, setor 3, pode ser que o 2 já não saia do papel, é isso? Fazem muito disso, né? Se for algo já planejado, e economicamente fazem isso, você vende a primeira leva, vamos dizer, a primeira etapa, já está planejado a segunda, já com preço maior. Isso é muito comum se fazer, né? Mas aí também tem uns aspectos físicos que a gente não colocou ainda, né? Então, a área do seu Lomar, por exemplo, ele falou com a gente. Um dia eu vou chegar lá, quem sabe? Digamos que ela tem uma APP, às vezes passa uma linha de alta tensão, você tem uma rodovia. Então, esses aspectos físicos, você pensa, eu tenho lá 10 alqueires, eu vou dividir vou pegar aqui 55%, vai dar tantos lotes, nem sempre é assim, né? Então, tem esses aspectos físicos que você não vai ter aquele ganho que você imaginava, né, devido a esse tipo da questão física mesmo. Uma topografia mais elevada, né, com dificuldade de arruamento, você vai gastar muito com isso. Porque o nosso projeto, né, João, a gente evoluiu bastante, tanto o lado urbanístico como também econômico. O urbanístico a gente evoluiu no seguinte fato. Nós analisamos todo o terreno, a gente faz a maquete dele, trabalhamos com a questão da planaltimetria, né? E com isso temos engenheiros que trabalham com a gente. Então nós começamos já, quando formatamos a ideia, já tem uma compatibilização de projetos. Ou seja, o engenheiro que trabalha com drenagem, com movimento de terra, ele está com a gente desde o começo. Ele fala, olha, melhor vocês, quem sabe essa rua, fazer dessa forma, ou então o traçado ser desse sentido em função da drenagem. Então, começamos a trabalhar o projeto, né,
não pode ser apenas o urbanismo como sendo o comando principal. Ele é fundamental, mas só que tem interferência da drenagem, do movimento de terra. Se você tem muita dificuldade no terreno, quando você vai fazer muito corte, muito aterro, trazer cascalho de fora, então a implantação vai lá para cima. Então, talvez não feche a conta, conforme o tipo de loteamento. Então, o projeto tem que ser compatibilizado com essa questão de infraestrutura urbana, com os engenheiros, e também com a questão ambiental, que é fundamental. É o segundo passo, então, né? O que você está falando, né? Depois de entender qual o produto, eu vou ver a geografia do local, as questões ambientais, né? As condicionantes ambientais ali, é isso? Justamente. João, quiser continuar. Até complementando o que o Renato falou, 3 pontos assim que a gente avalia com bastante cautela. Não necessariamente é um depois do outro, alguns são simultâneos. Um são aspectos socioeconômicos, que é isso que a gente havia comentado antes, do mercado como um todo, como é que é a cultura local, isso impacta muito, né? A pessoa gosta de morar em casa, gosta de morar em casa pronta, gosta de morar em apartamento. Aspectos comerciais, que daí é oferta, demanda, capacidade de endividamento do público-alvo. Então, a gente vai analisar a população de uma região, ver quanto que é a renda familiar, quanto que essa pessoa consegue desprender da renda familiar dela para comprar um lote. Então, essa capacidade de endividamento direciona muito o nosso produto. E um terceiro ponto que é as condicionantes físicas do terreno. Isso. Aí a gente vai levantar, por exemplo, mapa de hipossometria, mapa de declividade, vai levantar todas as questões de APP, faixas de alta tensão, a legislação local, legislação municipal, legislação federal. Nesses 3 pontos avaliados, a gente tem todas as condicionantes que a gente precisa para criar o produto. Então, aí a gente consegue ver qual que é o produto ideal para a gente criar para essa região, analisando tanto o mercado como a estrutura física do terreno. Então, é uma forma que a gente criou de trabalhar sem ter o retrabalho. A gente já está avaliando todos os pontos. Então, a gente vê que, por exemplo, parte ambiental, quem ajuda a gente é o engenheiro Silvio Matos, por exemplo, que faz toda a parte de caracterização ambiental do terreno. A parte de mercado, a outra empresa, na OpsData, na parte de economia, que trabalha junto com a gente. Então, assim, são vários setores que trabalham simultâneo com a gente. E aí a gente desenvolve o projeto com base em todas essas informações e daí já faz a compatibilização, que nem o Renato comentou, com a parte de drenagem, pavimentação, para arrumar o melhor custo-benefício para o empreendimento. Né? Legal. E essa questão ambiental, que para alguns são problemas, para você não, né, Renato? Você sempre foi um cara ligado à sustentabilidade que consegue, quando olha o que as outros pensam, de repente, como um problema, um meio ambiente, eu tenho tal coisa aqui, vai ser ruim, né? Você consegue transformar aquilo ali também numa coisa boa. Conta pra gente aí como é que você lida aí com essa questão ambiental, né, quando trabalha nessa área. Sim, até foi interessante, quando eu cheguei aqui, o doutor Juliano estava saindo, né, do Ministério Público. O doutor Juliano, ele já me indicou para projetos ambientais, que ele sabe que nós trabalhamos há muitos anos com isso, né? Então, eu sou de uma, vamos dizer, de um grupo de arquitetos nacionais, e já tem até um certo tempo, né, já tem uns 30 anos, e que começamos a trabalhar de forma sustentável. Era um termo no começo era muito criticado por isso, né? E parecia assim, se você vai favorecer ou preservar, né, ou vai dar aquele valor à questão ambiental, parece que você vai tirar recurso, dinheiro do empreendedor. Então, no começo foi difícil. Os empreendedores, as incorporadoras, consultoras, né, achavam que a gente ia tirar parte do lucro deles. E, na verdade, com o tempo, aqueles que conhecem o trabalho nosso, né, no Brasil todo, vários arquitetos trabalham assim, a ideia sempre foi você realmente preservar o lucro, até ampliar, mas preservando o meio ambiente, inclusive você fazendo com que o meio ambiente valorize o imóvel. Então, a gente pode ver que, se você pegar os primeiros condomínios fechados do Brasil, né, ao ponto que chegou hoje, né, houve uma evolução nesse sentido, né? Nos anos 90, tinha condomínios que chegavam no local, eles limpavam o terreno e depois faziam morros falsos, né? Tirava árvores locais e punha palmeiras. Então, isso aí acabou, não tem mais. Hoje em dia, se você chega no condomínio, você tem uma mata lá, uma trilha ecológica, isso valoriza, aumenta o preço do lote. Você tem uma APP que foi conservada, né? Árvores bonitas, por exemplo, você tem lá um pé de jatubá, um pé de piqui grande numa rotatória, isso tudo faz parte. Então, essa questão sustentável, ela começou dessa forma e depois partimos, né? Primeiro, a questão da drenagem natural. Ou seja, hoje trabalhamos com jardim de chuva, com áreas de contenção de águas pluviais, como se trabalha na Austrália.
Então, se você fizer também no regimento interno, com a própria lei urbana de Goiânia, né, você exige fazer a caixa de contenção e retenção de água pluvial, você consegue drenar tudo que cai nos terrenos, inclusive reaproveitamento da água de chuva. Né? Podemos também fazer isso aí. E você pode evitar que a galeria de água pluviais, que realmente é um transtorno e um custo muito alto no loteamento. Da mesma forma também o saneamento, né? Hoje a Saneago em Goiás aceita o canteiro biosséptico ou a fossa verde, né? Como sendo um elemento alternativo de tratamento de esgoto que pode ser utilizado. O custo é muito menor e você está favorecendo o meio ambiente e a preservação dele. Legal. Na realidade, nisso a gente começa já a mexer, né, Renato e João, na questão dos novos conceitos do urbanismo, dos loteamentos, né? Sim. Então, queria até que vocês falassem um pouquinho, né? O que tem de novo, né, em relação, assim, há 10, 20 anos atrás aí, o que vocês estão trazendo de novo que realmente tem despertado interesse aí dos empreendedores? Acho que Goiânia, hoje Goiânia já é referência para mim nacional na parte de condomínios e loteamentos, né? A gente tem aqui exemplo de tudo que é tipo de condomínio de chácara, condomínio de casa construída, condomínio rural, condomínio de chácara com uma vinícola dentro, um condomínio... Então, assim, temos exemplos aqui fantásticos de empreendimentos. O que eu vejo que acontece muito hoje em dia, que está mais o que mais está sendo utilizado são os espaços de uso comum. Então, na questão de condomínios, tu ter uns espaços de uso comum onde acontece a socialização das pessoas que estão ali. Porque, querendo ou não, tu cria ali um condomínio de 300 lotes, é uma comunidade que está ali vivendo todo dia, eles estão passando pela portaria, é um vizinho do lado. Então, é legal tu ter esse social entre as pessoas, um conhecer o outro, um ser... Então, isso eu acho que são muito valorizados dentro do condomínio hoje, acho que é um diferencial muito grande. E, com certeza, a questão das áreas verdes, né? Acho que o Renato colocou muito bem que, antigamente, né, tinha esse preconceito, né, com as áreas verdes. Hoje em dia, a gente já vê como é um diferencial, né? Inclusive, até isso é positivo, porque é mais fácil a gente cumprir com a tríplice hélice da sustentabilidade, né? Que é a questão, não atender só a questão de meio ambiente, aqui de meio ambiente, social e a parte econômica também, né? Então, esses são, acho que, questão social do convívio entre as pessoas e os moradores e a preservação da vegetação nativa, né? Porque isso, acho que o próprio terreno já conduz a proposta ideal para nós no desenvolvimento do projeto, né? É o que o João colocou, né, completando até que eu falei também, é o que a gente chama hoje no conceito de cidade esponja, né? É aquela coisa de você realmente trabalhar. O conceito anterior era você, toda água de chuva cair num local, seja aberto, seja fechado, tudo é direcionado para um ponto num córrego. Imagina, esse córrego ali nunca recebeu essa água naquele ponto. Então, por mais que você faça um dissipador de energia, alguma coisa nesse sentido, mas isso aí detonava o meio ambiente ali, estragava aquele córrego, né? E toda aquela água jogada ali ia embora. Hoje a ideia esse conceito de condomínio, ou cidade esponja, ou seja, você conservar a água que caiu ali, até para ela fazer o ciclo da água, né? Com a vegetação, então é importante a arborização urbana. Então esse é um conceito básico nosso, mas assim, ao mesmo tempo também é um conceito que está preocupado com o meio ambiente, mas com o ser humano. O principal do condomínio é o ser humano. Sim. Então, por exemplo, a questão da gente criar umas vielas verdes de passagem, a questão da acessibilidade, né? Fazer faixa de pedestre elevada, para ter um condomínio, por exemplo, um espaço urbano, a preocupação é mais com o ser humano do que com o automóvel. Então, essas preocupações também a gente tem nos nossos condomínios. Acessibilidade junto com essa questão mesmo da água, da preservação e utilização dela. E Renato e João, né, uma coisa que a gente tem visto também é que os loteamentos, tanto abertos como os de acesso controlado, né, eles não pode ficar só residencial. As pessoas precisam ir no restaurante, precisam fazer compra, né? Então, Claro. normalmente o loteamento acaba às vezes ficando um pouco afastado desses centros comerciais, né? Então precisa ser levado, né? Como é que está essa questão, né? Eu tenho um loteamento de acesso controlado, eu consigo ter também uma área comercial. Uma outra coisa que a gente também começou a perceber é que esses loteamentos de acesso controlado,
eu tenho muito funcionário trabalhando lá dentro também, né? Os fixos, né, que atendem as casas e tal, né? Mas também aqueles eventuais que vão limpar uma piscina, eletricista, jardineiro e tal. E eles precisam também de transporte coletivo para chegar lá, né? Precisam de transporte, precisam, às vezes, de uma creche para deixar, né? Como é que está se vendo isso, né? Esses espaços institucionais para equipamentos públicos, né? E também os espaços para comercial, para não ficar aquela coisa só residencial. Tem se trabalhado isso? Posso começar, João? Até eu queria falar um ponto importante que a gente não falou ainda, né? Então, digamos que a terra do Selomar é uma terra menor, né? De 100 mil metros, 200 mil metros. Vamos fazer aqui em 4, 5 alqueires um loteamento, né? Um condomínio pequeno, de casa construída. Ele acaba sendo, nesse momento, depois de toda a pesquisa nossa, socioeconômica, de mercado, e viu que realmente esse produto é o correto, é um produto único. Mas também nós temos um produto que é o Master Plan. Então, o Master Plan, nesse momento, conforme todo o socioeconômico, a demanda, mercado, tal, a gente viu que naquele local, já tem uma terra maior, já tem uma terra de 20 alqueires, né? Nesse local podemos ter um Master Plan, ou seja, pensar em ter ali um condomínio fechado, um loteamento aberto, uma parte comercial, né? Uma parte de equipamento da prefeitura, que vai atender essas pessoas. Então, já é um outro tipo de projeto. Se, digamos, tem uma rodovia, uma avenida principal ali, ela pode ser mais comercial. Então, desenvolve o Master Plan e vamos fazer, bom, a partir desse Master Plan, qual vai ser o primeiro produto? Vai ser essa parte comercial, porque a avenida aqui já tem um movimento, e vão fazer uma parte, um loteamento aberto aqui. Então, o Master Plan possibilita você fazer, com o tempo, os diversos produtos e também tem essa facilidade de você poder atender, no caso, como você falou, um condomínio que fica isolado, né? Às vezes peca por isso, né? Porque você tem as pessoas que vão lá trabalhar. É importante que você tenha isso aí. Então, o Master Plan facilita muita gente a pensar como fosse uma mini cidade ali, buscando um comércio, um serviço, uma parte aberta, uns lotes menores, né, para ter acesso, um condomínio fechado, até um pequeno centro empresarial, conforme o local. Então, esse planejamento geral lembra um planejamento de cidade. Então, isso aí busca bastante essa interação que você comentou. Mas o Master Plan, Renato, ele só vem, então, pelo que eu entendi, depois. Primeiro, estudo socioeconômico, econômico, o estudo ambiental. Quer dizer, o Master Plan vem depois. Posterior, toda a legislação do município, estadual, federal. Se eu posso fazer, né? O Master Plan é posterior. É uma conclusão do que se foi analisado, né? Então, primeiro a gente levanta... É que nem assim, se tu pegar uma folha em branco e for fazer um projeto sem nenhuma condicionante, é muito complicado, porque... É tanta possibilidade, é achismo. Então, o que a gente faz? Como a nossa folha está em branco, a gente vai buscando todas as condicionantes que a gente consegue para orientar o desenvolvimento do trabalho. E essas condicionantes, elas começam tanto nas questões socioeconômicas, que ajuda a definir o produto, nas questões culturais das pessoas, como nas questões físicas do terreno, né? Declividade e tudo mais. Então, isso orienta o desenvolvimento. Então, o Master Plan nada mais é que uma proposta de ocupação de acordo com o diagnóstico que foi feito de todas aquelas informações levantadas. Né? Então, hoje, o urbanismo, né, acho que usando até a palavra que o João falou, não tem mais achismo, né? Não. Essa área é muito bonita, eu vou fazer desse jeito aqui, pode lascar ou então aquele arquiteto que vai fazer o que o cliente quer, também pode lascar o próprio cliente, né? Então, hoje, vocês estão muito mais profissionais na estruturação, né, do urbanismo. Claro. Acho que essa questão econômica possibilitou a gente realmente trabalhar de forma mais assertiva, né? E atender melhor o cliente. Todos ganham com isso. Vai ter um produto melhor. O nosso objetivo muito é o seguinte, você ter um custo menor de implantação, um projeto assertivo, compatibilizado, que atende toda a legislação, não tem risco nada ambiental nele, no futuro ter algum tipo de entrave, né? E, ao mesmo tempo, buscar o maior lucro, né? Que todos ganham com isso. Quando a gente fala maior lucro, não é que você está pensando só no dinheiro, não é bem isso. Na verdade, quando você tem construções de casas, está atendendo famílias que vão trabalhar ali. Hoje que a gente pode ver construções de casa tanto no aberto como no fechado, né? Você tem a grande maioria, não são grandes construtoras. São construtoras pequenas. São, inclusive, empresas familiares, né? Que fazem várias casas em cidades, seja aberto ou fechado, né? Então, é um movimento muito grande de dinheiro. Então, é importante que você tenha um produto que seja bastante assertivo, né? Então, essa busca nossa pela essa perfeição, vamos dizer assim, né, ela vem em busca realmente de
e buscar que a nossa profissão seja realmente muito importante em todo esse contexto, né, toda essa cadeia imobiliária e construção civil, e fugindo do passado, que realmente era, às vezes, o arquiteto urbanista imperava ali um pensamento dele, era obrigado a fazer aquilo mesmo com um custo maior, com um produto meio errado, né? A gente vê muito isso. Tem até um ditado, Selomar, entre o pessoal dessa área imobiliária, que eles falam assim, não, loteamento, mesmo se você errar, você ganha bem ainda. Uhum. E tem até certa lógica, porque se você pega uma terra que valia, você comprou por alqueire, e vai vender um metro quadrado, um local bem localizado, mesmo fazendo infraestrutura que não seja grande coisa, não estudou muito ali, soltou uns lotes, tudo bem, teve um lucro. Mas se fizer da forma que nós comentamos com você, ele vai ganhar muito mais. Então não tem por que fazer um Não produto só ele errado. vai ganhar, mas a cidade também vai Sim, ganhar um claro. produto que É. vai cuidar do meio ambiente, né, Claro. vai estar preocupado e adequado, né, ao Sim. produto correto. E aí até eu já entro num outro assunto, né, que é uma pergunta, e antes da minha pergunta, né, convidar vocês aqui que estão vendo o nosso programa, né, a compartilhando o nosso programa, a gente vai ficar muito satisfeito. Se está gostando, dá um like, deixa uma pergunta, né, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube do Complexidades, para estar recebendo sempre essas informações. E aí, Renato, como é que o arquiteto, né, o urbanista, o João também aí, como é que vocês se viram? Eu consegui fazer um loteamento esponja, sendo que cada vez mais, né, as pessoas estão tendo, não tem a condição financeira de ter um lote grande. Eu nasci, sempre falo aqui, né, um lote lá era 360 do meu pai, ele conseguia ter a horta, ter pé de pera, tinha bananeira, tinha laranjeira, né, tinha pé de mexerica, lá no sul é bergamota, né. Então, assim, como num lote hoje de 240, a gente conseguir colocar o conceito ainda do loteamento esponja, da cidade esponja, né? Quer começar, João? Quer que Não, posso. Uma das coisas que a gente preocupa muito, que é o ponto, né, da drenagem, que o Renato tinha comentado antes, a gente trabalhando sempre junto com a parte das engenharias. Então, é muito importante a questão do traçado do sistema viário junto com a topografia, porque isso a gente consegue conduzir a drenagem das ruas que caem, né? Então, quando chove, cai nas ruas e a gente conduz para canteiros de drenagem, para áreas verdes. Então, esse é um ponto que a gente utiliza muito para trabalhar a drenagem no condomínio, né? E aí tem outras estratégias que a gente pode trabalhar, o Renato pode falar melhor, né? Claro. Só, hein, Renato, antes do Renato falar. Aham. Então, o lote em si, né, ele não é o problema é se a gente ter essas infraestruturas que Claro. consigam dissipar e consigam absorver a água, né? É isso? O tamanho do lote, Lama, até voltando um pouquinho só aqui, né? Você lembrar do tempo dos seus avós, né? Aqui ninguém é de Goiás, né? Você é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de Minas Gerais. Mas, sim, essas casas avós eram muito parecidas, né? Ou seja, você tinha uma casa com um quintalzão grande, havia chegar lá no córrego, né? Então, eram lotes enormes. Então, porque o quintal era usado, as pessoas ficavam mais em casa, tinha pouco, né? Assim, a questão social era muito diferente de hoje, né? E esse lote foi diminuindo. Uhum. Nós temos um lote padrão que ficou até pouco tempo, que é o 12 por 30, que é o 360 metros quadrados. Acabou assim que, com a infraestrutura sendo muito cara, e realmente nos anos 80 o metro quadrado ele subiu, elevou demais no Brasil, né? Não é o assunto de hoje, mas depois podemos falar sobre isso aí, né? Acaba que o lote começou a diminuir, mas não que ele ficou pior. Então, várias cidades, o lote padrão não é mais 360, é 300, né? Então, você tem lotes que um dia já foi, por exemplo, lote de habitação popular de 250 metros, aí você tem hoje 200, tem 180, 150, quer dizer, cada cidade vai buscando o seu lote mínimo, né? Em Recife é 120. Uhum. Então, o que acontece? Mas a qualidade hoje, por exemplo, você vê essas casas construídas, feitas por uma consultora aqui até de Goiânia, são casas que o lote é pequeno, a casa é pequena, mas atende muito bem. É como se fosse um apartamento térreo. Sim. Meio que assim. Então, assim, culturalmente o lote foi diminuindo. Isso, para mim e para o João, é até um problema, porque, na verdade, essa pergunta, respondendo a sua pergunta, né? Se a gente faz um loteamento, onde você tem um lote, por exemplo, 12 por 30 ou 14 por 30, de 420 metros, alguns condomínios, você tem uma quadra que tem 60 de largura. Uhum. Com 60 de largura, você vai ter menos rua
do que, por exemplo, um lote de 10 por 20 vai ter uma quadra de 40 de largura. Então, quanto mais estreita a quadra, mais ruas vai ter o condomínio, o loteamento. Ou seja, mais área para você drenar. Uhum. Então, acaba que o lote popular ele causa mais dificuldade na drenagem do que o lote maior. Sim. Mas, e o lote maior, por ter caixa de recarga, né, você vai ter uma área maior que vai captar aquela água, e o menor não. Então, acaba sendo a dificuldade no lote menor. Uhum. Por isso tem que buscar essas soluções. Uma delas, por exemplo, é você ter a rua principal sendo digamos, ser de asfalto, né, vai ter um movimento maior, e você ter ruas locais, por exemplo, com piso drenante. Uhum. Né? Tem cidades que aceitam fazer isso na sua própria legislação. Tem cidades que não aceitam, tem que fazer asfalto em tudo. E se você pensar bem, Silomar, você sai de casa cedo e volta à noite. Então, uma rua local ela é muito pouco utilizada. Então, podia ser um piso drenante, né? Ter um custo menor e a água faria a filtração dela para o lençol freático. O João quiser complementar aí? Até eu acho que nessa questão, né, Renato e João, Sim. nós temos uma cultura do asfalto ainda, né? Ah, sim. Está muito forte. Difícil tirar. Nós fizemos, né, Renato, um trabalho ali em Hidrolândia, de plano diretor, e eu me recordo que tinha algumas ruas ali que eram com piso Bloquetes, né? bloquetes intertravados, né? E eu perguntei quanto tempo já tem esse bloquete aqui, né? Isso, mais ou menos uns 40 anos, foi um prefeito que teve aqui e colocou. O asfalto eles tiveram que refazer já umas 10, 15, 20 vezes nesses 30 anos, né? Tampando o buraco e tal, e o bloquete está lá. Claro que volta e meia precisa de um ajuste, né? E o bloquete a gente sabe que é a mão de obra local. Você não precisa trazer uma usina de fora, tirar dinheiro do município para trazer uma usina de fora, né? Você está colocando mão de obra local ali. E aquilo foi muito interessante, porque mesmo aquilo dando certo, lá eles não queriam. Não, nós queremos o asfalto. Vamos botar até o asfalto por cento do bloquete. Quer dizer, ainda temos uma cultura do asfalto. Queria que você falasse um pouquinho disso, que eu sei que você conhece bem o seu João. Olha só. Inclusive, eu trabalhei com um bloquete, inclusive feito com resíduo de construção civil, que é o ideal. Sim. Tem uma máquina que tritura esse resíduo, né? Não pode ter gesso nem ferro, claro, nem madeira. Mas com esse agregado, você faz um bloquete ou faz um bloco para fazer parede, né? Inclusive, isso se fazia na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Já tem 100 anos, né? Você pega um resíduo de construção civil e faz um bloco ou um bloquete com ele. Ele fica filtrante, é barato, você pode usar, inclusive, fazer economia local com isso, né? Utilizar pessoas de uma área para trabalhar com isso, né? E tem aquela pedra, né? O paralelepípedo, né? Que era uma boa solução, muito boa solução, né? E o asfalto, assim, você tem, inclusive, assim, isso eu creio que há uns 25 anos atrás, em Uberlândia mesmo, fizeram um asfalto que eu conheço, eu sou de lá, né? Numa zona industrial, que era asfalto feito com pneu. Isso tem no mundo todo, né? É uma tecnologia que já resolveu, você pega o pneu, que é um lixo, e faz asfalto com ele. Mas isso não vai para frente. Quer dizer, é aquela antiga... a indústria você sabe que é a dificuldade nossa. Um pouco de preconceito e um pouco de falta de conhecimento. Eu vou lembrar estava lembrando aqui de um outro fato que a gente trabalhou junto também, lá em Anápolis. Sim. Que a gente até propôs em algumas vias e que as pessoas não queriam, então, um bloquete, que na área de estacionamento público do carro, essas fossem de bloquete ou de paralelepípedo e a faixa só de coisa. Porque pelo menos você vai ter ali 10, 15% só de para estacionar, área. né? É só para estacionar, né? Então você vai ter ali uma área de 10, 15% que pelo menos é drenante, né? E essa também solução... a gente teve... Teve restrição. Não, o pessoal não aceitou bem. Não aceita. E essa solução que tem na Austrália, em Melbourne, tinha problema de inundação, né? Então você fazia esse piso drenante junto ao estacionamento. E nesse estacionamento você tinha ao invés de ter o local de um carro, né? É uma grande vala, uma caixa de recarga. Então, como se fosse um grande bueiro ali. Então, aí não tinha erro, a água ia mesmo para lá. Então, a vaga de um carro sendo tipo um bueiro resolve tranquilamente. Mas o que você falou, né, Solomar? A gente no começo, para quem não nos conhece aqui, talvez está vendo o programa, né? Eu também sou consultor do ITCO, com planos diretores, há mais de 20 anos, e com isso possibilita também a gente poder trabalhar bem a questão do urbanismo, né? Mas essas tecnologias sustentáveis não são fáceis de ser aceitas, né? Mas devagar a gente vai conseguindo, tendo um avanço aí. Não pode ser de uma vez. Eu penso que o meio ambiente, sempre pensei assim, o meio ambiente,
você tem que ir aos poucos, porque se faz de uma vez, a cultura não aceita, né? Uhum. Então tem que ser aos poucos, como lá em Minas, né? Comer pela beiradinha um mingau quente, né? Para não A queimar a gente boca, tem que né? mostrar, né, convencer para as boas práticas, né? A gente estava aqui com uma entrevista, né, no podcast anterior sobre meio ambiente, né, com o Dr. Juliano, que é promotor público, né? E acho que Uhum. tava relembrando aqui do assunto como a gente bateu, né, das boas práticas, que é difícil, né? Se a gente for ver em 1970, recente, teve, né, primeiro congresso internacional sobre meio Uhum. ambiente lá em Estocolmo. Então, tudo isso ainda, apesar dos anos 70, aí nós temos quase 50 anos, ainda é muito novo para toda a sociedade, né? Então, a gente está É, usando justamente esse canal do YouTube, das mídias sociais, para estar levando essa questão que pode-se fazer coisas boas de forma claro. sustentável, né? Então, esse negócio do nada contra o pessoal que é de usina de asfalto, não sou contra. Eu acho que é importante também, é uma Sim. infraestrutura importante, mas nós temos outras soluções aí para a cidade, né, João? E, João, e sobre saneamento, né? Também é um outro problema que tem que ser resolvido, né? Quando você vai implantar, né? Você precisa de água, precisa da solução de esgoto, né? Da drenagem, de resíduos sólidos também. Como é que o caminhão, a rua tem que ter também a capacidade de passar o caminhão ali Uhum. né? Que vai estar recolhendo, né, os resíduos, que é conhecido como lixo. Como é que vocês pensam no urbanismo isso? Tem coisas novas que estão trazendo assim de solução? O Renato já deu uma pincelada aí na questão do esgotamento, né? Do canteiro biosséptico, né? Que é uma É. grande solução. Eu acho que, na verdade, o canteiro biosséptico, para quem não conhece, né, tem um aqui em Goiânia na praça pública. Uhum, Talvez tenha sido o primeiro do Brasil. Aquela praça ali atrás do Colégio Protágoras, perto da Portugal, o antigo clube português, né? uhum, E é uma praça. Vocês vão ver lá um jardim com as uhum, bananeiras e flores. É um canteiro biosséptico. uhum. Não tem cheiro nenhum, não tem nenhum dano para o meio ambiente. Ele atende 8 metros quadrados, se atende uma família de 6, 7 pessoas. Então são soluções simples, isso já existe no mundo há mais de 40 anos, nunca deu problema, né? E nós sabemos que voltando aqui à questão mesmo do empreendimento, né? Um dos grandes problemas aqui em Goiás do empreendedor, seja loteamento, condomínio, é você conseguir a VTO com a Saniago. Realmente, assim, o estado cresceu muito rápido, né? Uhum. A população cresceu rápido, muitas construções, e a companhia não consegue acompanhar, né? Porque realmente uma rede de Muita saneamento é muito migração cara. também, né? Isso, muita migração. A estação de tratamento é cara para o empreendedor. Inclusive, isso é um ponto importante, né, João? A gente já teve experiência, né? Se você vai fazer um loteamento e não pensou nisso, depois a prefeitura exige que faça um tratamento de esgoto, aí já não fecha a É, conta de fazer empreendimento, né, João? isso já aconteceu algumas vezes, e que nem o Renato colocou, a opção do canteiro biosséptico é uma solução muito boa, porque Uhum, viabiliza e a Saneago hoje aceita aqui isso como Uhum. solução. É uma tecnologia sustentável, mas que nem a gente havia comentado antes aqui, tem aspectos culturais, né? Então tem pessoas que ainda têm a achar, vai dar cheiro, vai dar. Mas, que nem o Renato colocou aqui na praça, tem um exemplo disso, não dá cheiro nenhum, funciona perfeitamente. Questão de custo também, já fizemos um empreendimento onde a gente projetou para implantar dentro das casas, de cada lote, né? Então é uma solução viável, é uma solução que não envolve daí, no caso do município não ter conseguido abastecer aquela região, tu consegue implantar esse sistema, então atende bem a população e é uma metodologia é. sustentável também. Renato, Sim, acho que já estamos indo para o finzinho aí do nosso bate-papo, né? correto. Mas eu acho que com esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, a gente pode quebrar já um mito, né? Que é uma das coisas que a gente quer com nosso complexidades, é isso. Antigamente se falava, vamos cuidar do meio ambiente, deixa rural, Uhum. né? O urbano, se vier o urbano para cá, vai estar comprometendo, né? Então, existia esse negócio que o rural é melhor que o urbano. E aí eu sempre já falei para algumas pessoas, pega perto de uma beira de córrego e põe uma zona rural de plantação de laranja lá, vai ver o problema que pode dar para o córrego. Agora, um bom urbanismo, né? Então, assim, todas as ações boas, um bom rural, né? Uma boa atividade rural, Sim, uma boa atividade urbana, está comprometida com o meio ambiente. Então, aquela coisa que o urbano é só degrada e tal,
é um mito que, tecnicamente bem feito, não traz problema, né? Está certinho, Selomar, realmente é um mito. Que eu acredito que essa visão de que o avanço, né, do urbanismo, das edificações, ela vai trazer um dano para a cidade. Lógico que o ideal é você não construir nada. O sustentável é se você não fizer nada, né? Quando a gente fala assim, o próprio edifício sustentável, que a gente nem comentou hoje, mas o edifício sustentável faz parte do urbanismo sustentável, né? Mas se vamos ter que ocupar, por quê? A população cresce, tem que ter novas casas, novas construções, então vamos fazer de forma correta. Realmente eu concordo que no passado, né, a forma de se construir, de se urbanizar, não tinha esse pensamento, né? Isso é pouco tempo, né? Cidades, por exemplo, como aqui perto mesmo, Tumbiara, né? Uberaba, ainda tem até hoje, você vê lá que um canteiro central na cidade, que é um córrego, recebia todo o esgoto da cidade. Santos, Rio de Janeiro, né? Então o esgoto caía direto no mar ali, ó, né? Isso estou falando de 60 anos atrás, 50 anos atrás, né? Então, essa ocupação sustentável, ela é fundamental, assim, a partir do ponto que você faça de forma correta, ela fica até melhor do que estava antes. É porque, geralmente, o rural, achando que está preservado, se você tem ali tanto criação de gado como também plantação, se não tiver aquela fiscalização, com certeza o dano é muito maior. E por isso mesmo, nós, do ITCO, nós criamos a zona, no início, rural urbana, agora ocupação sustentável, né? Que é justamente para ter uma ocupação de forma de você preservar o meio ambiente o máximo possível e atender a sociedade. O correto é isso. E não chegar e fazer de forma de você danificar e também não fazer. Nós temos que fazer, Uhum. né? E, bom, e nisso também tem uma novidade, depois a gente pode conversar em outro programa, né? Que é o retrofit também, ou seja, a parte mais central da cidade, que está sendo desocupada, o centro de Goiânia, que está muito vazio, né? É um edifício de apartamento, edifício de salas comerciais que estão vazias, tentar recuperar de volta também isso aí é uma forma sustentável, Uhum. né? Você até constrói menos utilizando os edifícios antigos. Como Goiânia é muito nova, você não tem cidade embaixo ainda, né? Porque você vai em São Paulo, Curitiba, Rio, tem cidade embaixo dos prédios, né? Aqui não tem. Mas está começando já a fazer isso aí, né? Então tem que pensar bem também que isso é importante. Vamos fazer um bate-papo aqui, vamos trazer outros arquitetos. Correto. Vamos falar sobre edifício, sobre o retrofit. Eu acho que é um bate-papo bem legal, né? E tem alguns exemplos aí em São Paulo aí Sim. agora com novas sacadas, né? O edifício antigo não tinha uma sacada, foi feita. Eu acho que isso aí é um negócio legal. Estamos indo aqui já para o final. Vamos aproveitar aqui de novo pedir, né? Quem está vendo o nosso programa aqui que deixe seu like, deixe seu comentário, né? Compartilhe com os amigos, né? O João, nesses estudos aí, vamos voltar lá no início, né, do projeto, nesses estudos, uma coisa que eu percebi assim, dentro na realidade agora falando até um pouquinho sobre condomínio edilício, né? A gente chegou a ver, né, Renato, talvez você até lembre que foram lançados alguns condomínios onde tinha casas e também tinha uma parte vertical, né? Tinha lá um edifício de 6, 7 andares e tal, Sim. né? Isso parece que não foi para frente, foi uma questão de mercado, a pessoa gosta ainda culturalmente de morar em casa. Quando você coloca os dois juntos, não são dois públicos, são dois públicos diferentes. Como é que vocês percebem isso? Eu vejo que vai muito da cada região, né? Questão cultural, por exemplo, aqui em Goiânia, a percepção, nós temos referências de edifícios maravilhosos, muita gente gosta de morar em edifício, mas tem um apego muito grande em morar em casa aqui. Uhum. Já lá em Blumenau, por exemplo, é muito pouco as pessoas que moram em casa. A grande maioria é em edifício de apartamento. Então, para mim, esse realmente é o ponto que o que muda é questão cultural mesmo, da pessoa querer ter o jardim dela, ter o espaço que é só dela, e quem mora em apartamento de ter a praticidade, né? Uhum. A grande maioria das pessoas querem praticidade, só que eu vejo que hoje até Goiânia consegue muito dentro dos condomínios criar essa praticidade dentro de um condomínio de casas, que eu acho que é um diferencial muito grande. Mas o que eu vejo mesmo nesse São ponto... dois públicos diferentes. Se eu botar no mesmo condomínio, edifício e casa, talvez um venda e o outro não, né? Essas soluções, inclusive, não deram certo mesmo, não. Você lembrou bem disso aí? É porque, além de ser públicos diferentes, se você fizer esse produto misto, né, a empresa incorporadora faz isso, ela vai ver que o apartamento, o lucro é bem maior do que a casa. Uhum. Porque acaba
o custo é menor de implantação, lógico, né? Então a casa pensa, bom, no próximo eu vou fazer só apartamento, não vou fazer mais casa, né? E realmente quem está em casa perto de apartamento acaba perdendo também um pouco a privacidade, né? Até estava mais cedo olhando aqui embaixo, tem várias casas com piscinas aqui, já estão abandonadas, tal, porque a pessoa faz uma área de lazer com piscina e 2 torres do lado, Sim. perde totalmente aquela lógica da casa, né? Então, Uhum. há realmente um conflito. Tem que estudar bem quando implantar. Então, realmente, que o pessoal que está vendo o nosso programa aí, né, Uhum. não é só eu tenho a minha terra e vou fazer Não. lá o meu sonho. Pode ser que o teu sonho esteja certo, pode ser que esteja totalmente É. errado, né? Gente, o nosso bate-papo tá super legal. Aqui estamos indo já para os finalmente, tá? Te agradeço bastante aí, Renato. Mas tem um tempinho ainda, acho que a gente pode falar um pouquinho, né, sobre essa questão da verticalização, né, também. Ah, as cidades hoje, né, cada vez mais estão precisando trabalhar, desmistificar essa questão da verticalização. Eu vejo ainda um Sim. preconceito muito grande, né? Eu mesmo morei muito tempo em casa, né? Hoje estou morando em apartamento. São coisas, né? Você nunca vai ter quase tudo, né? Você vai ter. Hoje eu ganho proximidade, agilidade, estando mais próximo, muito mais serviço. Até essa semana aconteceu que em uma tarde, em torno de mais ou menos 2 horas, 3 horas, eu fui em 5 locais diferentes. Eu fui levar minha filha a praticar esporte, saí dali, Uhum. já passei numa alfaiate ali para fazer um ajuste numa calça, saí dali, fui comprar umas coisinhas que eu precisava, uma mochila e tal. Depois a minha esposa precisava passar também no outro local ali. Quer dizer, em 2, 3 horas eu Você circulei assim, resolveu tudo. em 500 metros de raio, eu resolvi toda a minha vida, né? Que antes eu ia gastar 7 quilômetros até chegar aqui, o local onde eu vou ter que ir na escola e fazer todo o serviço. Então a verticalização ela tem o seu papel, ela é É, importante, né? Mas ainda se existe um preconceito ainda muito grande que culpam a verticalização de tudo, né? O trânsito está ruim por causa da verticalização. A, a drenagem está ruim por causa da verticalização. Como é que você, como urbanista aí, né, com a sua experiência, vê isso aí? Né? bom, olha só, até 2 pontos você colocou. Um, essa questão da vizinhança, que é fundamental, né? Você está num local que você tem tudo, isso aí é a cidade ideal, né? Uhum, Isso é muito importante. Aqui em Goiânia tem vários bairros dessa forma, né? Eu gosto muito do setor oeste, né? O setor oeste tem essa coisa de você ter tudo lá, né? E agora, aí nesse momento, o conflito, qual é o conflito aí? Para uma casa estar nesse local, né? É muito caro. Para ser um edifício de apartamento, você consegue fazer ele, né? Tanto que você vê mora em casa nesses locais acaba vendendo, vai virar apartamento, porque acaba ficando que o valor ficou muito alto nesse local. E as casas ficam longe, uhum, como você acabou de falar. Agora, a questão da verticalização é interessante, que eu lembro que no começo do curso de arquitetura, isso era assim, pregado de muitos professores. Falava que a verticalização é um caos, uma coisa assim que acaba com a cidade. Eu nunca entendi bem assim, até que eu tinha professores também que projetavam prédios que falavam o contrário, uhum. né? Que era o melhor aproveitamento da área. Até então, 40, 60 famílias morando num lote só, do que ter, né, 2 quadras ocupadas. Então, tem as 2 visões, né? Para quem, por exemplo, se é solteiro, um casal jovem ou com um filho, você morar no apartamento é muito mais lógico, segurança. Se o casal trabalha, eles não têm tempo de ficar em casa, né? Você não tem aquele problema. Que casa tem uns problemas, tipo assim, telhado, fundação, infiltração, essas coisas, quintal. Você tem que ter tempo para casa, né? Apartamento não. Então, Uhum, na vida hoje das pessoas que trabalham bastante, e isso é muito lógico, né? A verticalização é uma solução. Mas essa questão da paisagem urbana, né? Ela é meio um paradoxo, tipo assim, ao mesmo tempo, tem a crítica, mas quando você vê assim, qualquer imagem, ó, cidade, ó, Goiânia, a cidade que cresceu muito, a metrópole, você mostra o quê? Os prédios, né? à Acaba se noite, iluminado, pôr do sol. então assim, aquela coisa de, na verdade assim, essa questão da beleza, né, e a paisagem, até eu esqueci quem falou isso uma vez, foi até um arquiteto, e ele falou sobre isso aí, que você quer ver a paisagem natural, aí você sai da cidade. Uhum, Você vai na cachoeira, você vai na mata. Agora a cidade tenta trazer para ela, né? Que Goiânia tem muito disso aí, que são os parques, né?
Você traz os parques, você tem uma mata nativa ali, né? Então, o Bosque Buritis, Oreião, Lago das Rotas, tudo são matas nativas, né? Matas atlânticas, né? Então, isso aí faz um misto, né? Mas isso já faz parte da cidade. Mas para você sentir assim, você foi no Oreião hoje, que eu gosto de correr lá dentro, né? Ali tem a nascente dele, tem uma pontezinha ali que até arrumaram agora, antes era só um tronco, né? Agora arrumaram, até preferia até antes, era mais bonitinho. Você sentou ali, você não ouve nada. Você parece que você está na mata a 100 quilômetros daqui. Então tem espaço assim para você. O que não pode é só virar edifício. Nós precisamos desses espaços, né, João? Eu vejo que o Renato até colocou bem essa crítica com relação à paisagem, né? Que às vezes eu acho que o que as pessoas falam que fica meio mal visto, assim, falando, nossa, uma selva de concreto, que é mais por causa da paisagem, porque se tu for olhar no dia a dia, o adensamento ele é benéfico até para a questão de sustentabilidade, porque tu consegue trazer toda a infraestrutura muito mais perto dos moradores. Se todo mundo morasse em casa, o comércio e o serviço ele só vai acontecer onde tem um adensamento, onde as pessoas circulam, né? Então, se tu tem uma região mais adensada, tu consegue colocar comércio e serviços de infraestrutura na proximidade e eles vão ser negócios sustentáveis porque tem demanda ali na região. Agora, é claro que tem que saber até onde que é o limite, né? Não adianta eu vir fazer um prédio gigantesco, olhar para o sistema viário, um sistema viário que não comporta, né? Tem que lembrar que o colégio começa às 7h30 da manhã para todo mundo, então 7h30 da manhã todo mundo vai sair no mesmo horário, o escritório também começa no mesmo horário, então todos esses pontos têm que ser avaliados em conjunto, né, para ver o que seria o ideal, mas nesse ponto assim de sustentabilidade do que seria para melhor para a cidade, acredito que a verticalização é um ponto que traz muitos benefícios para o cidadão em si de questão de infraestrutura. Né? É interessante, João, você falar isso, eu lembrei agora, esses dias eu tive, ano passado, procurando um endereço ali eu acho que é a Serrinha, final de Goiânia ali, já diz com Aparecido, e é um bairro só de casas, eu imagino que ele não tenha índice, né? Fica ali abaixo da Transbrasiliana, e eu queria falar, eu cheguei meio cedo, né? Falei, vou comer alguma coisa aqui perto. Eu não achei nada, nem padaria, tipo assim, uma vendinha, né? Comprar uma bolacha, um suquinho, não tinha nada. Então, realmente, o que o João falou, se você não tem densidade, você tem dificuldade até de ter serviço, comércio, isso complica, né? E resumindo também, nós três aqui, os três moram em apartamentos, né? Ninguém mora aqui em casa, né? Eu já morei em casa, é muito bom, tem as suas questões interessantes e tal, né? Tudo aquilo. Até brincando outro dia que eu estava falando com a pessoa que comprou a minha casa, né? Me ligou lá pedindo umas informações e eu perguntei, e aí, como é que tá? E ele disse assim, nossa, aqui é um silêncio, é uma paz de noite para dormir, né? Ele disse assim, mas em compensação hoje eu estou andando mais de carro, né? Mas era uma coisa que ele sabia, né? Que ia enfrentar. E ele perguntou, como é que tá aí? Nossa, tudo perto, tudo que eu queria, mas de noite é um pouquinho mais complicado, tem mais barulho, né? Nunca está satisfeito. Não, porque não tem como você atender todas as demandas, né? Porque, na realidade, são escolhas que você tem que fazer e são isso que a gente já conversou aqui com vários empreendedores, né? O produto loteamento tem o seu mercado, o produto verticalização tem o seu mercado, e a cidade se tornar diversa e oferecer esses diversos produtos é que se torna a cidade interessante, né? Até se me permite, só rapidinho, quer dizer, só lembrando de dois locais do mundo, né? Brasília, que apesar da verticalização no plano piloto, né? Você não sente que é um local verticalizado, porque o projeto do Lúcio Costa, com vários pés do Oscar Niemeyer e outros arquitetos e do Lelé, você mesclou os edifícios, são baixos, são de 6 pavimentos, com pilotis, então você vê o outro lado do prédio, né? E toda aquela arborização, então você não sente essa verticalização, apesar de ser verticalizado. Isso. Né? E vou lembrar de Barcelona. Barcelona é a cidade que, eu mesmo também falo isso, que é de melhor qualidade do mundo, em termos de espaço urbano, porque a largura da rua é a altura do prédio. Então, isso é interessante, né? No meu tempo da UNB, a gente discutia isso aí, né? Quando você tem uma rua muito estreita e os prédios são muito altos, você sente meio, sabe, aquela coisa te apertando ali. Ou ao contrário, Brasília te dá uma sensação já de muito, né? Aquela coisa panorâmica assim e tal. Agora, Barcelona, a largura da rua é a altura do prédio. Então, te dá uma escala certinha de qualidade de ambiência urbana. E quando a gente está falando de verticalização aqui, Renato, não é
prédio 32, 40 andares. Eu adoro o estilo, tá comentando já com o João outro dia, né? Eu adoro o tamanho do prédio de Brasília. Eu acho que são prédios legais, com com aberturas grandes, escala mais boa humana, ventilação. né? Eu entendo que Goiânia precisaria ter espaços, né? Nosso adensamento básico. Nós ficamos muito assim, dual, sabe? Eu tenho área de adensamento e adensamento básico. Tá, tem área de desaceleração também, né? Mas a desaceleração é só diminui um pouquinho o potencial, claro, né? Sim. Nós não temos um intermediário, que eu acho que eu entendo que seria legal, né? A gente pensar nisso, poder ter essa oportunidade. Uma coisa que eu não queria deixar de passar, você falou da gestão das cidades, né? Que como é complexo, né? Complexidades veio disso, né? De como é complexo fazer a gestão. Então, num loteamento de acesso controlado, lá que eu tenho uma associação que é responsável, tem que fazer uma boa gestão, porque senão aquele condomínio não vai funcionar direito. Claro. A mesma coisa a cidade. Ela foi planejada muito bem, nós temos boas leis, mas se a gestão não for boa, né, nós também vamos ter problemas. Vamos ter problemas de drenagem, problema de lixo, vários problemas. Então, muitas vezes, um problema não é o edifício, que eu quero trazer isso para as pessoas, né, se ele é alto ou baixo. Se a gestão for boa, os dois podem funcionar juntos, né? Tendo até um intermediário. Eu acho que isso que ficaria legal. Até fazendo analogia aí que só, você falou. Só uma coisa, Renato. Sim. Já acabou no tempo? Acabou o tempo. Tuas palavras finais, então. Não, eu ia fazer analogia, então é uma brincadeira, né? Quer dizer, num condomínio fechado ou uma associação com loteamento com controle de acesso, o síndico, né, está na gestão do condomínio, a diferença dele e de um prefeito, né, é que o síndico não está ali por trás de um partido político. Então, você tem uma gestão que é de serviço mesmo, de atender às necessidades sem uma preocupação maior. Quer dizer, já a prefeitura é complicado por isso, né? Você está num regime político e tem vamos dizer, tem muita influência de tudo, né? Então, por mais que o prefeito queira fazer uma gestão sóbria e, vamos dizer, bem expressiva e assertiva, né? Ele tem suas dificuldades, né? A complexidade, né, da cidade dificulta um pouco a gestão. Mas Goiânia está no momento de pensar já em ter subprefeituras, e a cidade cresceu muito, a metrópole muito grande. Não dá para ter um prefeito, mas é importante que tenha umas subregionais aí de gestão. Isso é importante. João, suas palavras finais aí. Eu acho que foi um bate-papo muito bacana aí, eu gosto muito desse assunto, né? E que nem a gente estava falando agora de prédio, outro ponto que eu vejo que é muito bacana da gente conversar também seria como a forma da moradia está mudando, né? Assim como uma pessoa gosta de morar em casa, gosta de morar em apartamento, hoje em dia a gente já tem as moradias por assinatura, que tu paga uma assinatura e mora. Então, hoje, junto com a tecnologia, eu vejo que os nossos edifícios, nossas moradias estão mudando muito e hoje estão mudando um pouco num ponto que há muito tempo não mudava, que é o sistema dela, né? A gente entende o prédio como se fosse o hardware de um computador, isso evoluiu, agora o sistema de como ele funciona ali dentro não desenvolveu tanto. Hoje em dia a gente já está vendo que isso está acontecendo, então acho que só tende a melhorar. Daqui um pouquinho a gente acha o apartamento que é bom para todo mundo, a casa que é boa para todo mundo. Legal. Gente, muito obrigado aqui pelo esse bate-papo, Renato, João, né? Quem está nos vendo aí também, se gostou, compartilhe, né? Deixe seu like, ative o sininho aí para receber sempre, né, as notificações quando a gente tiver com um novo programa, tá bom? Comprometido sempre trazer boas entrevistas, eu tenho certeza que a gente atendeu hoje aqui. Grande abraço e até o próximo Complexidades.